Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. É a última carta do apóstolo Paulo, que ele escreve dentro de uma prisão em Roma. Ele estava preso em Roma e ele estava para ser decapitado. Ele estava para ser degolado a mando de Nero. Não pensa que ele estava numa cidade confortável, com regalias. Não, ele estava numa prisão de marmetina, com as mãos e os pés no tronco. As prisões antigamente não eram igual agora, com regalias, com hora de sol, com comidas regadas, com quentinhas boas. Era prisão mesmo, nos esgotos subterrâneos da cidade de Roma. E Paulo estava lá não porque era um bandido, mas porque era um pregador. Era alguém que estava promovendo o reino dos céus, pregando o arrependimento. E aqui ele escreve para o seu discípulo, para o seu filho, para o seu aluno, Timóteo. E ele escreve estimulando aquele rapaz a continuar o ministério. E ele traz revelações tremendas. Há muitas pessoas que leem de tudo, menos a Bíblia. Leem revistas, leem catálogo de Avon, leem bula de remédio. Eu conheço pessoas que são fanáticas por bulas de remédio. E aí ficam neuróticos pelos sintomas ali relatados. Não, isso aqui dá vertigem, isso aqui dá tontura. Amado, todo remédio vai vir os efeitos colaterais que podem acontecer. Tem gente que fica mais preocupado com a notícia negativa. Gostam de jornais sangrentos e absorvem tudo que passa. Mas não se alimentam da palavra de Deus. Então vão ter dificuldades para enfrentar o que está por vir. Porque o que está por vir é a grande tribulação. O que está por vir são 7 anos de miséria, 3 anos de falsa paz, 3 anos de um governo estabilizado, 3 anos e meio de um período bom para a terra, mas depois 3 anos e meio de tragédia plena. Sendo que esses 7 anos, preste atenção, a Bíblia relata em Daniel 9:27, que no período que acontecer essa grande tribulação, alguém vai se sentar no templo que vai ser restaurado em Jerusalém e vai se sentir Deus, vai ser chamado como o Messias, que é o anticristo, um governo mundial. Porque os governos estão em pânico. Dá uma olhada no nosso país, está sem governo. Dá uma olhada nos países da América Latina, sem governo. O mundo está clamando por um governo único. Os sinais já estão evidentes por aí. A economia, as pessoas não sabem como acontecem as tragédias econômicas. A corrupção alastrando. É como se as coisas piorassem para melhorar, mas é uma melhora enganosa. Só que a Bíblia diz que antes da grande tribulação, virá o arrebatamento, virá o rapto da igreja, virá a tirada de um povo da terra. Jesus prometeu que ele vai tirar um povo da terra para não ver e não participar dessa tragédia mundial. E as pessoas não ouvem mais isso, não escutam mais isso, não estudam sobre isso, os pastores não pregam sobre isso, os televangelistas, as pessoas que estão na mídia, não pregam sobre o arrebatamento. Os grandes homens, entre aspas, porque grande só Deus, grande só Deus, o grande servo de Deus vai pregar. Se ele é servo, ele não é grande, se ele é grande, ele não é servo. Grande é só um, diga glórias a Deus por isso. Eles não pregam sobre o arrebatamento, estão na mídia há anos, e não divulgam que Jesus está às portas, que o Jesus está voltando, que o Jesus está próximo, mais do que quando você aceitou a Ele. E aqui você vai ver Paulo trazendo um vislumbre, no capítulo 4, versículo 1. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar, continue, os vivos e os mortos. Diga assim, 2 classes de pessoas. Diga os vivos e os mortos. Diga 2 julgamentos.
Continue, por favor. Por ocasião da sua vinda, da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Diga assim: mediante a sua vinda e mediante o seu reino. Diga assim: duas ocasiões. Diga: dois juízos, para os vivos e para os mortos. Diga: na sua vinda e no seu reino. Aqui Paulo divide em duas etapas a volta de Jesus. Ele declara que a primeira vinda, ele vai vir julgar os vivos. E quem são os vivos? São aqueles que morreram para o pecado, são aqueles que morreram para o mundo, são aqueles que morreram para a carne, são aqueles que sacrificaram a sua vida idólatra na cruz, são aqueles que abriram mão da idolatria, da bruxaria, da feitiçaria, das orgias, dos vícios, da promiscuidade. A Bíblia diz que mesmo a pessoa que está viva, que anda nos prazeres da terra, para Deus está morto. Timóteo capítulo 5, versículo 6. Lá diz que a pessoa que vive nos prazeres do mundo, mesmo estando viva, para Deus está morto. Então eu quero que você detecte plenamente, quando ele diz na sua vinda, ele vai julgar os vivos. Quem são os vivos? O seu povo. E que julgamento é esse? É o julgamento do tribunal de Cristo, que vai acontecer quando? Nas alturas, nos céus. Coríntios 5:10 declara que todos nós haveremos de estar perante o tribunal de Cristo, para receber como recompensa aquilo que nós fizemos pelo corpo, ou bem ou mal. O que ele está dizendo? Que a igreja vai passar por um período, depois de ser tirado da terra, um julgamento das obras. Esse julgamento não é para condenação, é para salvação e galardão. Ou seja, qual o motivo do pregador? Qual o motivo do cantor? Qual a motivação do adorador no altar? Qual o motivo do sonoplasta? Qual o motivo do obreiro na porta? Qual a intenção da pessoa que entrou na igreja? Qual a intenção de você fez as coisas para Deus e para o próximo, mesmo sendo servo de Deus? Você vai ser galardoado, traduzido, você vai ser recompensado, ou então você vai perder a recompensa. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, lá diz que a obra de cada um vai ser passada pelo fogo. Lá diz: vede como você constrói sobre o fundamento, porque uns vão construir com ouro, outros vão construir com prata, outros vão construir com bronze, outros vão fazer com palha, com feno e com madeira. E a Bíblia diz que o fogo vai provar a obra de cada um. Há muitas pessoas que viveram no Evangelho muitos anos, mas não construíram nada de valor para Deus e para o seu reino. São salvos, recebem Jesus, têm o perdão dos pecados, estarão nesse tribunal para ser julgado a sua obra, para perder galardão ou ganhar galardão, que significa recompensa, posições no reino. Se você chegar nesse tribunal de Cristo, você está salvo, mas você vai ser peneirado, você vai ser trabalhado pelo juiz que tudo sabe. Ele vai julgar a sua vida cristã, o talento que ele te deu e você não usou, a disponibilidade que ele te deu e você não usufruiu para o reino dele. Você não movimentou o que ele te deu, você não negociou o que ele investiu em você. Então haverá o julgamento dos vivos. Agora o julgamento dos mortos já é no seu reino. Ele vai estabelecer um milênio depois desses 7 anos, voltando com a sua igreja, os vivos, voltará com eles, desde Abraão, desde homens que temeram a Deus, mulheres que temeram a Deus do Velho Testamento, até o último que vai se converter. Esse povo volta com Jesus, e vai reinar na terra, junto com Israel, durante 1000 anos. No final desses 1000 anos, haverá o trono branco, outro julgamento. No final desses 1000 anos, haverá o juízo do trono branco, o grande juízo do trono branco, aonde vai abrir os livros, o livro da vida, o livro da natureza, o livro da consciência. Ou seja, a natureza tem um livro. Lá em Jó diz assim: pergunta às animarias do campo, pergunta aos animais, e eles vão te falar quem é o Criador. Então o índio que nunca ouviu o Evangelho e adora pau e pedra, vai ser julgado pela sua ignorância, porque ele não atentou para o Criador, ele atentou para a criatura.
Então o idólatra será condenado, porque se prostrou debaixo de uma imagem representativa de um homem e não diante do Espírito verdadeiro que é Deus. Então o pecador, quanto mais, que não quis se arrepender, será julgado, mesmo depois de morto fisicamente. Ele está vivo no lugar, esperando o dia do trono branco. Então a Caim, o primeiro homicida que houve na terra, um homem que não ouviu a voz de Deus. Deus diz: olha, cuidado, o pecado jaz à porta. Deus é Deus de oportunidade. Ele já estava com intenção no coração e Deus estava trabalhando com Caim. Desde Caim até o último homem ímpio da terra, depois de mortos, depois de 1000 anos, eles serão levantados vivos diante do trono branco e serão condenados, sentenciados. A pessoa vai presa, para você entender, ela já não é julgada logo de imediato, ela fica esperando o julgamento. Depois de alguns anos, ela é sentenciada. É o que acontece com a pessoa quando morre sem o perdão de Jesus. É o que acontece com a pessoa quando ela é ímpia até os últimos dias dela. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não quer a conversão. É uma pessoa que abandona as coisas de Deus. É o que diz em João 4, versículo 6. Quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. E quem não é de Deus, não ouve as coisas de Deus. O que você ouve? O que você gasta mais tempo no seu iPad, no seu iPod, no seu tape, na sua televisão? Você absorve o que ao longo do dia? Cuidado, ali diz o julgamento dos mortos. Então, na sua vinda e na sua morte, Paulo está dizendo que haverá um tratamento. Primeiro com os cristãos. Primeiro Deus trata com a igreja. Por que a igreja está sendo chacoalhada? Por que a igreja está sendo ministrada? Porque o juízo de Deus começa na sua casa. Deus primeiro cuida da sua casa, para depois cuidar do mundo. O povo de Deus está sendo ministrado para mostrar a sua identidade. O cristão não tem mostrado a sua identidade. E Deus move as estruturas para que o povo dele mostre a sua cara. Diz em Cantares assim: noiva minha, mostra o teu rosto. Há pessoas que estão vivendo com o véu da incredulidade, o véu da apatia, o véu do pecado, o véu da negligência, o véu da omissão, e não estão mostrando a sua face de filho de Deus. E a volta de Jesus está próxima. Eu não sei a hora, ninguém sabe a hora, e nem ele sabia quando estava aqui, mas ele diz que os sinais estão aí. Quando você olha em Mateus capítulo 24, versículo 12, você vê um dos sinais: odiarão um ao outro, escandalizarão um ao outro. Já falei sobre isso, sobre as ofensas. Ou seja, quanto mais aumentar as ofensas, é mais sinais da vinda de Cristo. Às vezes a gente quer sinais de terremotos, de maremotos. Isso também vai acontecer no quesito geográfico. Às vezes no quesito político, levantarão nações contra nação, reino contra reino. Isso é a área política. Mas na área espiritual também diz: levantarão falsos profetas, que amontoarão multidões atrás de si. Nós vivemos num período onde as pessoas estão atrás de multidões. E Jesus investiu em 12 homens. Jesus investiu em grupos aonde fariam diferença, aonde quer que eles fossem. Lógico que Deus quer ganhar o mundo inteiro. Diz em Timóteo que o prazer de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. O desejo de Deus é que toda a humanidade se dobre diante dele, mas nem todo mundo vai se dobrar diante dele. Muitas pessoas vão se dobrar através de religiões recebidas de pais, de avós, de bisavós, e não vão se importar o que diz a Bíblia. Vão obedecer mais às tradições de pais, de avós, de bisavós, do que está escrito na palavra. E Deus é um Deus que vai julgar com aquilo que você foi apresentado. O que você fez com Cristo, o que você fez com a mensagem da cruz, você vai receber julgamento em cima disso. A sua resposta garante o julgamento no tribunal de Cristo ou a condenação no trono branco. Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3 declara que nós devemos julgar as pequenas coisas, porque nós haveremos de julgar o mundo. Coríntios 6 e 3 declara que nós vamos julgar os anjos caídos.
Ou seja, a igreja, o povo de Deus, não a placa lá fora, mas um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que foi perdoado, um povo que foi resgatado, um povo que não se ensoberbeceu com o seu pecado, mas tem vergonha do seu pecado, ele tem vergonha do que fez lá atrás, ele reconhece Jesus como santo. Esse povo é o corpo de Cristo, e esse corpo vai ser levantado um dia, e vai estar na eternidade com o Senhor para sempre. O Senhor prometeu que Ele voltará, e o seu galardão estará na sua mão. E Ele diz em Coríntios 15 e 54, que vosso trabalho não é vão no Senhor, o seu trabalho não é vão, o teu esforço para agradar o Senhor não é vão, o Senhor vai te recompensar, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Levante a tua voz e glorifica o nome do Senhor. Sua vinda no seu reino, Ele vem invisível a primeira vez e leva o seu povo, e Ele volta visível na segunda vez, estabelece o seu reino. Ele vem de uma maneira que os olhos não verão, a humanidade não vai perceber. A Bíblia diz claramente, em Mateus, vamos folhear um pouco a Bíblia, se você pode. Se você tiver dificuldade de folhear, ouça, guarde a palavra. Aqui em Mateus capítulo 24, você vai ver ele dizendo que vai estar dois dormindo numa cama, um será tirado e o outro será deixado. Ele coloca, aqui no capítulo 24, ele diz como vai acontecer essas coisas, os sinais. Ele diz, no versículo 29, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão, os sinais acontecerão. No versículo 31, alguém lê bem alto: Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos da terra, de uma outra parte, à extremidade dos céus. Ou seja, o Senhor tem os seus agentes. E você vai discorrendo esse texto, ele vai reportar para uma época lá atrás, para representar como seria o período da sua vinda. Ele vai dizer como era um período semelhante ao período que nós estamos vivendo. Olha aqui, no versículo 36, por favor, alguém leia. Leia. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão exclusivamente o Pai. O 37, como aconteceu nos dias de Noé. Diga-se como aconteceu nos dias de Noé. Diga-se como foi na época de Noé. Diz o texto, assim também se dará na ocasião da chegada do Filho do Homem. Lê o 38 bem alto. No dia que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entra na arca. Ou seja, as coisas vão acontecer rotineiramente. O mundo está fazendo como se nada vai acontecer de maneira sobrenatural. Antes de vir um dilúvio, o povo estava praticando o comércio, o povo estava casando, o povo estava se dando em casamento, o povo estava indo na prostituição, o povo estava se entregando aos prazeres, a vida estava seguindo. E durante 100 anos, preste atenção, 100 anos, Noé pregou, 100 anos, Noé declarou o arrependimento. Diz lá em Hebreus que ele foi pregoeiro da justiça. Diz lá em Hebreus capítulo 11 que ele ministrou nesse tempo. E a Bíblia diz que ele salvou só a casa dele. E a Bíblia diz que entrou os 3 filhos, as 3 noras e a esposa. 8 pessoas salvas de uma nação, de um povo. E a Bíblia diz que antes do dilúvio, o povo praticava aquilo que o ser humano pratica aí no dia a dia. Trabalha, acorda amanhã cedo, vem do seu tempo com um patrão, o cara paga para você trabalhar, você ofereceu o teu tempo para ele, você gasta a tua energia, trabalha 35 anos, 50 anos, se arrebenta de trabalhar. E o perigo é acontecer o arrebatamento e você não entrar na arca. E a arca representa o corpo de Cristo na terra. E o corpo de Cristo na terra chama-se igreja. Igreja se entende um povo chamado do mundo para servir a Deus. Nem todo mundo que se diz igreja é igreja.
Nem todo lugar que diz que é uma igreja, é igreja. Às vezes é discurso humano, às vezes é promoções humanas, às vezes é um palanque político, às vezes é apenas um lugar onde reúne para fazer coisas sociais. Igreja para celebrar o rei, igreja para ouvir as diretrizes do rei, igreja é para glorificar aquele que vive e reina para sempre, igreja é um povo forte com o seu Deus. É um povo que só se prostra diante de Deus, não de imagens. É um povo que não é conduzido por homens, mas pelo Espírito Santo, através de homens submetidos a Deus, não aos seus interesses, não aos seus interesses, não à sua cobiça. E aqui você vê como foi nos dias de Noé, e você vai vendo ele discorrendo essa situação. A volta de Jesus está próxima. Os sinais estão acontecendo, as pessoas estão adormecidas. Quando você vê no capítulo 25 de Mateus, ele fala de uma parábola das 10 virgens. Aqui diz que 5 virgens estavam com o candeeiro aceso, as outras 5 também. As 10 estavam acendidas. Um período de acendimento, um período de despertamento. Parece que todo mundo vai pegar no breu, mas com a demora do noivo. Diz a Bíblia que 5 adormeceram, as outras 5 também adormeceram. As 10 adormeceram. Diz o texto sagrado, à meia-noite. Diga meia-noite. A Bíblia tem simbologia. Quando fala meio-dia, fala o horário mais abençoado no sentido de bênção. O período de bênção plena na sua vida é representado por meio-dia. Lá em Provérbios 4,18 diz assim: a beleza do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando até se tornar meio-dia. O que entende? Meio-dia é o oposto de meia-noite. Representa o quê? Que meio-dia na Bíblia Sagrada representa um dia de esplendor, um dia de bênção plena. É isso que Deus projeta para a sua vida, justo. É isso que Deus projeta para a tua vida, justa. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Que o sol nasça sobre a tua casa como a luz do meio-dia. Diz em Malaquias que ele vem trazendo cura nas suas asas, e você vai saltar como o bezerro cevado. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Mas meia-noite, ao oposto, representa um período de trevas. Meia-noite na Bíblia Sagrada representa um período de densas trevas. À meia-noite, Sansão tirou as travas de Gaza. À meia-noite, você vê o anjo destruindo os egípcios. À meia-noite, o espírito da morte entrou no Egito e matou os primogênitos dos egípcios. E todo aquele que não estava dentro da casa, com a marca do sangue na porta, morreram à meia-noite. Está escrito na Bíblia, Êxodo capítulo 12. E à meia-noite, diz o texto, elas estavam dormindo, representando a igreja. Diz a Bíblia que não perceberam. Está vindo um período de desapercebimento. Ou seja, existe essa palavra? Desapercebidos. Pessoas dormentes. Pessoas apáticas com a volta de Jesus. Há pessoas que passam o dia inteiro e não pensam que Jesus poderia voltar naquela hora. Há pessoas que brigam em casa e esquecem que naquela hora Jesus poderia ter voltado. Há pessoas que estão no meio do pecado e esquecem que Jesus poderia ter voltado naquela época, naquele período. E diz a Bíblia que a hora que o noivo veio à meia-noite, elas acordaram todas elas. Mas tinha 5 que tinham lâmpadas com azeite, e as outras 5 não tinham azeite. Não eram preparadas, não estavam precavidas, não estavam antenadas. Por isso eu digo para vocês, igreja, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele não tarda. Quem está compreendendo? Muitos que estão aqui não verão a morte, alguns serão sepultados, mas muitos irão ao encontro com o Senhor nos ares. Ou nós vamos a Ele através da morte, ou Ele vem através do arrebatamento, porque o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar, a voz do arcanjo vai bradar, o alarido dos anjos vai soar, e nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas alturas. As pessoas não ouvem mais isso. Por que será? Não acredito mais nisso. Por que será? Hoje, ao invés de culto, estão falando de reuniões. Hoje, ao invés de celebração, estão falando de eventos. Ah, vou lá na reunião, eu vou lá no evento. Já trocou culto por evento e por reuniões. Já não é mais celebração para Deus, já é palestras. Já não é algo que você recebe
sabe, de graça, você tem que pagar. Diga assim: o Senhor está voltando. E os sinais são evidentes. É dito lá, quando disser ei-lo aqui, ei-lo no deserto, não vá. Jesus está aqui, como se Jesus fosse, sabe, titular só de um lugar. Amado, Deus está em todos os lugares, mas Ele está ativo aonde Ele é celebrado. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Jesus, Ele ministra até dentro de um presídio, mas Ele só vai ser ativo no coração do presidiário quebrantado de coração. Jesus, Ele está até dentro de um prostíbulo, mas Ele só vai ativar o coração de uma meretriz arrependida. Jesus está dentro do boteco da esquina, mas Ele só vai ativar o coração do alcoólatra que reconhece que está em pecado. Há uma presença passiva de Deus e uma presença ativa de Deus. Às vezes Deus está passivamente sobre a nossa vida. Às vezes Deus apenas está na nossa casa, mas não está em nós. Deus pode estar na sua casa, mas Ele tem que estar dentro de você, porque os olhos de Deus passam por toda a terra, para se mostrar forte com aquele que tem um coração perfeito para Ele. Quem está compreendendo? Há pessoas que celebram a Deus só quando recebem benefícios. O pastor que estava no Haiti estava dizendo, as pessoas celebrando a Deus na miséria, as pessoas dançando para Deus na necessidade extrema. Não é falta de comida um dia, 2 dias, não. É falta de comida há anos. Não tem mais nem planta, porque eles comeram as plantas. E eles não perceberam. 4 horas eles celebrando a Deus. Crianças sentadas e adorando a Deus 3 horas junto com o pai e a mãe. Hoje as pessoas não suportam uma palavra de 1 hora, de meia hora, de 10 minutos. Estão preocupados com o gol da rodada, ou com o que vai fazer de almoço amanhã, ou como vai fazer a marmita. Deus é um Deus que está às portas. Ele veio buscar um povo que tem sede dele. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Um povo que tem desejo. E correndo um pouco mais aqui, para você ter um entendimento um pouco maior. Quando diz aqui o texto, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem um noivo, saí ao encontro. Ou seja, se movimenta em direção a Ele. Eu quero que Deus se movimenta a minha direção. Ele está dizendo para você se movimentar. Ele está dizendo para você fazer a sua parte. Ele está dizendo, saia ao encontro, saia da tua zona de dormência, saia da tua zona de preguiça, saia da tua zona de sono e vai ao encontro das coisas de Deus. Porque o dia mau vem. Efésios capítulo 6 diz que o dia mau vem para todos. Só que também diz que vai vir um período mau, que é a grande tribulação, que vai ser um dia, vai ser 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz. 3 anos e meio que vai haver uma espécie de fartura, de vacas gordas. Já se aconteceu isso no Egito. Um período de 7 anos de vacas gordas e um período de 7 anos de vacas magras. Deus sempre dá sinais na própria palavra. Enoque foi tirado antes do dilúvio. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Matusalém saiu antes do dilúvio da terra. Ló saiu antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Há uma jurisprudência, quem conhece o termo sabe, ou seja, há um sinal de Deus no Velho Testamento dizendo, como aconteceu naquele período, vai acontecer na volta do Filho do Homem. Ló foi tirado, ele, a sua família, mas eu temo que muitas pessoas vão agir como a mulher de Ló. Diz a Bíblia que ela estava tão infiltrada com as coisas de Sodoma e Gomorra, preste atenção, que Ló teve que ser puxado com os anjos tiveram que puxar eles. Diz a Bíblia que o povo queria ter sexo com os anjos. Eles vieram na forma de jovens, eles chegaram na casa de Ló, andaram na rua de Sodoma. A hora que eles estavam andando, as pessoas queriam pegá-los. Diz a Bíblia, lá em Gênesis 19, que os anjos deixaram ele cego. O povo cego pegou na mão de Ló e puxava Ló. É como se Ló tivesse preso aquela cidade. E diz a Bíblia que os genros de Ló não quiseram ir. As 2 meninas de Ló foram arrastadas pelos anjos. A mulher de Ló foi arrastada.
e lá na altura da caminhada do monte, ela olha para trás, e diz a Bíblia que ela se converteu em estátua de sal. Quantas mulheres, servas de Deus, casadas com homens de Deus, poderão ficar no arrebatamento? Quantos homens, quantos jovens, semelhante aos genros de Ló, ficarão na hora do arrebatamento? Quantas pessoas que serviram na casa de Deus, quantas pessoas que pregaram, quantas pessoas que foram mensageiros, adoradores de Deus, instrumentistas, que ficarão naquele dia? Porque a Bíblia diz que muitos vão falar naquele dia: eu expulsei demônio, eu curei enfermo, e Jesus declara: apartai-vos, maldito, porque eu não vos conheço. Ah, mas eu preguei, eu fiz sinais no teu nome. Amado, nem tudo que brilha é ouro. Deus julga a motivação do coração. Deus julga como você edificou a sua vida espiritual. Não teve tempo para Deus, não teve tempo para consagrar, não teve tempo para ganhar alma, não teve tempo para perdoar pessoas e receber perdão de pessoas. Não teve tempo. E quando teve tempo, não fez com qualidade, fez uma coisa cansada. Como diz em Malaquias capítulo 2, diz que a mesa do Senhor é enfadonha. Lá diz que o povo estava reclamando: a mesa do Senhor é enfadonha, eu estou cansado da mesmice. E quando você vai comer um prato de comida, você come e não dorme na comida. Quem está compreendendo, diga amém. Deus é um Deus, irmãos, que Ele é justo. Aquilo que a pessoa crê, ela vai receber. Se você não crê, você não vai receber. Mas todo aquele que crê, não corre, porque tem um Deus que socorre. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Em Pedro, no capítulo 3 de Pedro, eu vejo um outro apóstolo dizendo sobre a volta de Jesus. Há muitos pastores que já não acreditam mais no arrebatamento. Pregam só a conquista da terra. Pregam que você tem que prosperar na terra. Maravilha, a Bíblia diz que você vai prosperar na terra se você temer. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a oliveira à volta da sua mesa, e os seus filhos como planta da oliveira. Mas ali está dizendo um casal que teme ao Senhor. Ali está dizendo uma família ajustada. Ali está dizendo pai e mãe que temem ao Senhor. Há pessoas que não edificam a sua casa. A Bíblia diz que os filhos que honram pai e mãe terão longevidade de vida. Quantos filhos estão morrendo jovens? O primeiro mandamento com promessa, Efésios capítulo 6, é honrar pai e mãe. Filhos não respeitam mais pai e mãe. Filhos não beijam pai e mãe. Filhos não pedem conselho para papai e mamãe. Filhos se tornaram independentes de pai e mãe. Já não tem mais carinho. Estão insensíveis. Está dito que a pior geração que já existiu na terra é a geração de agora. E a geração que tem mais benefício de todas as outras é essa geração. Estão com a tecnologia, estão com os melhores estudos, estão com melhores bibliotecas, estão com os melhores apetrechos tecnológicos, estão piores do que no passado. A pior geração que já existiu na terra é a geração que nós vivemos, que está em Timóteo capítulo 3, uma geração sem afeição natural, uma geração rebelde, uma geração mais amante do mundo do que amigos de Deus, uma geração irreconciliável, uma geração infiel no contrato, uma geração promíscua. Tem 18 características ali. 18 dividido por 3 dá 6. 18 são 3, 6, 666. O caráter do anticristo está vivendo nos nossos dias. Aliás, João capítulo 1, 1 João 2 e 18 diz que o espírito do anticristo já está na terra. E muitos anticristos já se fizeram. Ou seja, maridos incrédulos, mesmo vendo Deus fazer milagre. Mulheres incrédulas, mesmo vendo Deus fazer milagre. Pessoas dentro de igreja, servindo a Deus, mas sempre com um pezinho, um barquinho lá fora. Qualquer coisa eu vou embora. Conta-se a história, presta atenção, de Pizarro. Ele foi um colonizador espanhol.
Ele chegou até ao México, as regiões aqui da América Central para baixo, Colômbia, Bolívia, esses lugares aí. Conta-se uma história que a hora que ele chegou com os barcos, ele mandou queimar todos os barcos. E alguém perguntou: por que vai queimar os barcos? Ele disse: para que ninguém que tenha desejo de voltar encontre barco para voltar. Se você não queimar os barcos do Egito, uma hora você vai pegar a canoa e vai voltar para o mundo. Queima os barcos do Egito. O teu lugar é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Queima as canoas, queima os barcos. Há sempre uma pessoa com o pezinho, sabe, lá e cá. Não, com Deus ou você pega ou você larga. Aqui você vai vendo esse quadro em Pedro, por favor, 2 Pedro 3, você vê ele dizendo sobre a promessa da volta do Senhor é segura. Alguns dizem que ele está tardando. Olha o versículo 9, olha o versículo 7, por favor. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, 3 e 7, 2 Pedro, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Está reservada para o fogo. Não vai ser mais com um dilúvio, vai ser pelo fogo. Olha o calor que está no inverno, dá uma olhada. Dá uma olhada, você sente. Diz em Isaías capítulo 13, que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Ali é representando a sua totalidade, 7 é a totalidade. Ou seja, ele vai ter uma força máxima, sem contar as bombas que explodirão nessa terra. E por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta. E a Bíblia diz que os cães ficarão de fora do reino. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, os cães ficarão fora do reino. E quem são os cães? São aqueles que comem e jogam fora e tornam a comer. São pessoas que se alimentam da palavra de Deus, depois vomitam as coisas de Deus lá fora. É chamado cães. Cães que são capazes de morder a mão do dono. Deus chama essas pessoas de cães. Está em Apocalipse capítulo 21. Pessoas que voltam ao seu próprio vômito. Pessoas que são limpos, são lavados, são remidos e depois voltam no chiqueiro. Pega um porquinho, dá um banho no porquinho, coloca aí na sala, tudo cheirosinho. Abriu a porta, ele vai para a lama. Dá um banho no cachorrinho, cheirosinho. Solta o cachorro, ele vai lamber suas fezes. E tem pessoa que beija a boca do cachorro. O melhor amigo do homem não é o cão, é Deus. A Bíblia fala que no momento significa na época do átomo. O átomo tem menos de 100 anos que foi dominado. Num período que o átomo está sendo dominado pelo homem. Nesse período, Jesus está prometendo a sua volta. Jesus está às portas. Lá em Coríntios 15 diz que o nosso corpo será transformado. 1 João capítulo 3 diz que nós seremos como Ele é. O nosso corpo será o corpo glorificado, igual de Jesus no dia da ressurreição. Apocalipse 21 declara que vai enxugar toda lágrima. Não entrará maldição, não entrará carne e sangue. Nós seremos revestidos com um corpo glorificado, a imagem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E há muitas outras passagens. Eu não vou deixar você cansado, mas eu quis provocar você uma reflexão. Como você está vivendo? Será que você está morto, mesmo estando vivo? Será que para Deus você está morto? Você não está ativo para Deus? Não chora mais, não tem temor mais de Deus, não tem compaixão das pessoas que falham, sabe? Não tem compaixão nem com a sua casa. Há quanto tempo você não beija o seu marido no rosto? Há quanto tempo você não beija a sua mulher no rosto? Há quanto tempo você não abraça o teu filho? Há quanto tempo você não abraça os seus pais? Há quanto tempo você não abraça uma pessoa estranha que você conheceu na igreja com carinho? Há quanto tempo você não sorri para alguém? Há quanto tempo você não se dobra diante de Deus?
Há quanto tempo você não ajoelha? Há quanto tempo você não se prostra com a cara no chão? Diz em Lamentações capítulo 3, põe a cara no pó, e quem sabe haverá esperança para você. Eu tenho tantos anos na fé. Amado, Deus não tem tempo de serviço. Deus não tem tempo de serviço, é hoje, é agora. Eu domino os verbetes bíblicos, eu domino a homilética, a hemenêutica, eu domino a arte de interpretar, eu domino a oratória. Amado, isso para Deus não vale nada. Ele quer que você se prostre diante dele. Ele quer que você o reconheça, para que você não seja surpreendido no dia mau. O dia mau já acontece nas famílias, nas nossas vidas, mas haverá um dia de 7 anos na terra, onde vai vir a besta, onde vai vir um governo mundial, onde o homem será marcado como boi, onde o homem será fiscalizado como se fosse um objeto. Já estão sendo fiscalizados, já estão sendo filmados, estão sendo cadastrados pelo governo. Mas Jesus promete: eu vou livrar meu povo do dia mau. Apocalipse 3, versículo 10 declara: visto que guardaste a minha palavra e o meu nome não se envergonhasse, eu te guardarei no dia da provação que virá sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Está acontecendo lá, não chegou até aqui, vai chegar. Diga assim: Deus, levanta os seus céus para alertar o povo. Diga assim: o povo obedece ou não? Ficamos de pé, adoremos o Senhor. A trombeta vai soar. O anariso vai acontecer. Vai estar dois dormindo numa cama, um será tirado, um será deixado. Isso fala de um casal cristão. Isso fala na família de crentes. Vai estar dois no campo, um será tirado, um será deixado. Isso fala do trabalho na obra. Nós não atentamos para isso. Nós assistimos filmes para isso. Até Hollywood fez filme de arrebatamento, irmãos. Passou em cinemas o arrebatamento, mas você preferiu assistir Drácula do que o arrebatamento? Eu estava no cinema assistindo o arrebatamento, lá no Bandeira, eu sentado e uma galera de jovens sentada. A hora que começou o filme, presta atenção, do arrebatamento, que filme é esse? Foi do arrebatamento. Saíram todos do cinema, nós estamos no filme errado. Estava eu e minha família. Ou seja, as pessoas não estão atentas para as coisas de Deus. Deus está usando até as pedras para clamar. Nós não estamos ouvindo. Vamos adorar o Senhor? Podemos adorar o Senhor? A vinda dele é iminente. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas a estação eu conheci. É uma estação que nós estamos vivendo. É um período que está estranho. Adoro o Senhor. Adoro o Senhor.